fazer LTCAT extemporâneo para a emissão do PPP. É legal? Existe uma solução para empresas que não fizeram os documentos, mas precisam entregar o PPP para os seus funcionários? O Sérgio Zanini mandou aqui, é o Maicon. Ó, o Maicon, tá como o Sérgio, pô. Não sabia que você era Sérgio, não, cara. Eu reconheci pelo sobrenome, cara. Reconheci pelo sobrenome. Um abração, Maicon. Vamos estar aí em Londrina, se Deus quiser, meu amigo. Em dezembro vai dar tudo certo. Vamos torcer aqui para dar certo esse curso aí em Londrina, que já foi adiado, mas agora vai dar certo. Agora vai. Né? Vamos lá, pessoal. Pergunta aqui do Joadson, perguntando sobre o LTCAT extemporâneo. O LTCAT extemporâneo é legal? Joadson, Joandson, sim, meu amigo, é legal. Qual é a base legal para o LTCAT extemporâneo? Ele está na IN 128. Eu estou abrindo aqui, Joandson, mas a internet aqui hoje está uma bênção de Deus. Se eu não me engano, é o artigo... Deixa eu pesquisar aqui, ó. O LTCAT extemporâneo, cara, ele está previsto no artigo 279 da IN 128. O artigo 279 da IN 128 fala assim, João, só. Serão aceitos, ou seja, o INSS vai aceitar o LTCAT, tá, emitido em data anterior ou data posterior ao período de exercício da atividade. O que é um LTCAT emitido com data posterior? Então, imagina o seguinte, eu tenho um trabalhador que trabalhou até, sei lá, 1º de janeiro de 2018. Vai ser aceito um LTCAT que foi emitido antes do dia 1º de janeiro de 2018 e um LTCAT que foi emitido após 1º de janeiro de 2018. Que é esse exemplo hipotético que eu estou trazendo aqui, tá? Um trabalhador que foi demitido 1º de janeiro de 2018, então ele trabalhou, sei lá, um determinado período. Então vai ser aceito um LTCAT que foi emitido antes do término da atividade do trabalhador, como depois. Esse depois é o que a gente chama de LTCAT extemporâneo. Joanderson, um termo LTCAT extemporâneo não existe na legislação previdenciária. Então, se você for lá na IN 128 e procurar pelo nome LTCAT extemporâneo, até mesmo pesquisar por extemporâneo, o termo extemporâneo você não vai achar na legislação previdenciária. A gente chama de extemporâneo porque ele não é contemporâneo. Contemporâneo é o quê? É o agora. O extemporâneo é o quê? Na verdade, é o passado, né? É o passado, seria o passado. Então, o que é o LTCAT extemporâneo? É quando eu faço um LTCAT hoje que vale para o passado. É o que o artigo 279 da IN 128 ele fala, que é o LTCAT que é emitido posterior, com data posterior ao período de exercício da atividade do trabalhador, do segurado. Só que tem a condição. Olha a condição aqui, ó. Ele pode ser aceito desde que a empresa, não é o profissional de SST, é a empresa. Quem é a empresa? O dono da empresa ou o preposto da empresa. A empresa informe expressamente que não houve alteração no ambiente de trabalho e em sua organização ao longo do tempo. Então, é aceito o LTCAT extemporâneo? É. Tem previsão legal? Tem. Como que funciona? O dono da empresa tem que me assinar um documento falando que as condições de hoje são idênticas ao do passado. Tá? Não é eu que atesto isso. Por quê? Porque eu não estava lá. Eu não estava lá, cara. Quem que estava lá? O dono da empresa. O preposto da empresa. Ele estava lá. O representante legal da empresa estava lá. Ele, o representante legal, tem que atestar para mim, profissional, que não houve alteração no ambiente de trabalho. Aí a gente tem, Joanderson, o parágrafo único do artigo 279 da IN 128, que fala assim, ó, para efeito do disposto do caput, serão considerados como alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, entre outras, aquelas decorrentes dele. Então, o que vai ser caracterizado como alteração no ambiente de trabalho? Mudou o layout da empresa. Acabou. LTCAT extemporâneo já não pode. A manutenção é aqui, agora a manutenção é lá. Acabou, cara. Mudança de layout. Acabou. LTCAT extemporâneo já não é mais aplicável. Tá?
Substituição de máquinas e equipamentos. Na época que o trabalhador trabalhou aqui era uma máquina, agora é outra. Acabou, cara, já era. A LTCAT temporâneo não é mais aplicável. Adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva. Implantou um EPC ou mudou o tipo de EPC, acabou, a LTCAT temporâneo não é mais aplicável. E ele traz aqui alcance dos níveis de ação estabelecidos pela legislação trabalhista. Isso é mais relacionado ao LTCAT que foi emitido lá atrás, que tem validade para hoje, tá? Então, o que acontece, Joanderson? Se tem alguma dessas alterações, o LTCAT temporâneo não tem validade. E aí, Thiago, o que fazer nesse caso? O que fazer nesse caso é a empresa deveria ter o laudo da época. Isso já é obrigatório, ó, desde a década de 90, se eu não me engano. Tá? O início dos anos 2000. Então, a empresa deveria ter o laudo da época. Tá? Deveria. Então, ela está descumprindo uma legislação. Então, o que acontece? A empresa que não tem o LTCAT, que vai dar base ao PPP que o trabalhador está solicitando, essa empresa, eu recomendo, consulte um advogado, consulte o jurídico da empresa, para que avise o trabalhador que a empresa não vai emitir um PPP para ele, ou vai emitir um PPP em branco. Por quê? Porque a empresa tem que notificar o trabalhador que não vai conseguir emitir o PPP por falta do LTCAT, porque com essa informação formalizada, o trabalhador vai dar entrada na Justiça Federal e pedir uma perícia previdenciária. Essa perícia, normalmente, ela rola contra o INSS e não contra a empresa. Tá? Na perícia previdenciária, o juiz vai permitir fazer uma avaliação do ambiente de hoje, mesmo que não atenda essas condições. O perito vai fazer uma avaliação no ambiente de hoje e vai valer para o passado. Mas isso só pode acontecer com autorização judicial. Só se o juiz permitir. Se o juiz falar assim, ó, pode fazer avaliação no hoje, mesmo que alterou o ambiente de trabalho, mas pode avaliar hoje e o resultado de hoje vai valer para o passado. Ok? Somente com decisão judicial isso pode acontecer. Se não houve, se não tem decisão judicial, isso não pode. Agora, Joana, você pode me perguntar, mas Thiago, eu não vejo ninguém fazendo desse jeito. Fazer o quê, né, cara? Infelizmente, Joana, o que eu vou te falar que a maioria dos profissionais fazem? E é errado, tá? Isso não é certo. O que a maioria dos profissionais faz? Vão lá na empresa, faz o levantamento, como se fosse tudo normal, não pegam nenhuma assinatura, nenhuma declaração da empresa, vão lá, às vezes faz até medição, faz o laudo, pega aquele laudo e faz o PPP do cara lá para o passado. O cara trabalhou no início dos anos 2000, ele lauda hoje, 2024, emite o PPP e vai. E sabe qual que é o problema, João? Chega na justiça, passa, cara. Chega lá no INSS, às vezes aceita, chega lá em juízo, o juiz aceita e esquecem do artigo 279 da IN 128. E isso, infelizmente, acontece muito, cara. Eu não faço. Confesso para você. Eu não faço. Já fiz LTCAT temporâneo, tá? E eu fiz o meu cliente assinar uma declaração, que inclusive essa declaração está no material dos alunos, né? Eu criei uma declaração que está escrito lá, que o dono, fulano de tal, dono da empresa tal, estou atestando que não houve alteração no ambiente de trabalho, conforme o artigo 279 da IN 128, sabendo que caracteriza-se como crime de falsidade ideológica, acho que é falsidade ideológica, sei lá, caracteriza como crime informações falsas ao INSS, sendo que se isso for uma mentira, estou ciente que posso ser preso por informações falsas. Eu tenho uma declaração que eu ponho o dono da empresa para assinar essa declaração e eu pego, essa declaração fica para mim. Porque amanhã depois o camarada vai lá e impugna meu laudo e quer caçar o meu registro porque eu fiz algo sem seguir a IN 128, eu falo, peraí. Quem me falou que o ambiente é o mesmo não fui eu, foi o dono da empresa. Por quê? O artigo 279 da IN 128 fala justamente isso, é o dono da empresa que tem que me atestar que não houve alteração no ambiente de trabalho. Então, se alguém mentiu, foi ele, porque eu não estava lá. Só para você ter uma ideia, eu já cheguei a fazer um LTCAT temporâneo da década de 90, quando o cara trabalhou lá, em 1998, se eu não me engano. Cara, em 1998, eu tinha 9 anos de idade. Então, nem sabia que aquela empresa existia, eu nem trabalhava, eu só brincava. Eu ficava um dia inteiro na rua brincando com os meus amigos. Então, cara, eu não tinha nem idade para laudar. Nem sabia o que era laudo.
E eu já fiz LTCAT, só que a empresa assinou. Eu sei que não é uma verdade, mas o cara assinou, não é, a responsabilidade já não é minha. Entendeu? Então, se o cliente assinar essa declaração, eu faço o LTCAT temporário. Volto a dizer, quem é meu aluno do curso de elaboração de LTCAT LIP tem um modelo dessa declaração lá no material dos alunos do curso de LTCAT LIP, que inclusive foi um modelo que eu criei para atender clientes meus, né? Fiz poucos, tá, pessoal? Acho que se eu fiz uns 2, 3 LTCATs temporários na minha vida, foi muito. Né? Mas já fiz, e toda vez que eu fiz, eu peguei a assinatura do dono da empresa em relação a isso, tá? Para me resguardar. Se acontecer alguma coisa, pô, cara, quem sou eu para dizer que ele está mentindo? Eu não tenho provas de que ele está mentindo. Eu duvido da afirmação dele, mas eu não posso dizer que ele está mentindo. Entendeu? Então, não é responsabilidade minha. Tá, Joanderson? Isso não é responsabilidade minha, é responsabilidade do dono da empresa. Então, LTCAT temporâneo pode ser feito, mas tem regras para serem feitos. Tem muita gente que não segue essas regras, tá? E, infelizmente, dá certo, não dá nada para eles, não dá nada para a empresa, não dá nada para o trabalhador. E muito pelo contrário, o trabalhador consegue ganhar na justiça. Já vi isso acontecer, não foi nenhuma nem duas vezes. Eu não faço dessa forma, mas tem gente que faz, corre o risco quem está fazendo. Entendeu? Eu faço dessa forma que eu falei, seguindo o que está escrito no artigo 279 da IN 128. Beleza? E quem, volto a dizer, quem é meu aluno do curso de LTCAT LIP tem esse modelo também de... Tem aula também falando sobre isso, tá? Não só sobre o LTCAT temporâneo, mas o LTCAT por similaridade também. A gente fala lá no curso de elaboração de LTCAT LIP, que inclusive está com desconto da Black November. Aproveita aí esse desconto da Black November que tá super valendo a pena, galera. Ó, um desconto igual a esse, provavelmente será só em novembro do ano que vem, e olhe lá. E olhe lá se eu vou fazer nas mesmas condições. Beleza? Fica a dica para vocês.